Paz e luz, muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar falando acerca da liderança cristã, o líder cristão. Nem na alegria, nem na tristeza, você não pode se esquecer que você é um líder cristão, um líder de Deus, para o bem da humanidade. Você deve saber se relacionar com os demais líderes harmoniosamente, mas com critérios definidos e com reserva. Por que reserva? Porque às vezes o pior inimigo de um líder são os demais líderes. Eu vou citar para vocês apenas alguns exemplos, como tem aqui na nossa apostila. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus. Nem sou contra e sou mais ou menos a favor. E eles não estão nem aí se eu sou contra, se eu sou a favor. Quando a Igreja Universal do Reino de Deus ela começou a surgir, muitos líderes cristãos se reuniram, fizeram congresso, fizeram tudo para dizer que era uma seita, que era do diabo, que era do cão. Se o bispo Macedo, o líder da denominação, fosse parar perante as críticas e as investidas dos demais líderes, não existiria hoje a potente Igreja Universal do Reino de Deus. Mas vou citar outro exemplo para você, de uma igreja bem mais conhecida do que ela, e mais antiga. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus já foi tida como seita. E igrejas batistas, os batistãos, eles fizeram até congresso contra a Igreja Assembleia de Deus, e o falar em língua estranha era algo extremamente hipócrita, segundo eles, herege, e a Igreja Assembleia de Deus nem ligou para isto. Hoje a conceituada e aceita Igreja Assembleia de Deus já foi considerada seita, heresias pelas demais igrejas batistas, presbiteriana, wesleyana, igrejas antigas. Então o líder ele não pode ser frágil em seu pensamento. Ele tem que saber que existe uma oposição e ele vai ser alvo de constantes e terríveis críticas. Mas ele não pode parar perante essas críticas. Às vezes os piores inimigos de um líder são alguns líderes que não simpatizam com ele. Na administração, deve-se evitar a poesia. Como evitar a poesia? O que a nossa apostila está querendo dizer? É a pessoa poetizar: oh, eu sou um líder, um pastor, todos me amam. A igreja fulana de tal não é uma igreja que é a mesma denominação, mas ela me ama, e eu amo a igreja fulana, e a igreja fulana me ama. Isso é poesia. Porque, de fato, existe uma competição muito grande. Até, às vezes, na mesma denominação, existem pastores se degradando por membros. E pastores que precisam de tanto assim para apontar o outro, para tentar derrubar o outro. Ah, meu Deus, que coisa feia. Isso é do ser humano mesmo. E pelo fato de alguém ser pastor, não deixa de ser humano. Veja que Paulo teve uma tremenda discussão com Pedro. E veja o peso de Pedro e o peso de Paulo na igreja. E nem por isso, nenhum dos dois deixaram de ser apóstolos de Cristo, santos e maravilhosos. E hoje aceitamos a doutrina deles, que veio através dele, e que o Espírito Santo falou através deles. Então esse negócio de briga, confusão, intriga existe muito. E o líder cristão tem que colocar na cabeça que ele é alvo de constantes críticas do povo e dos outros líderes que comungam a mesma fé. Às vezes os piores inimigos de um líder são os demais líderes que não simpatizam com ele, diz a apostila. Quem foi os principais inimigos de Jesus? Você já parou para pensar? Quem foi os principais, quais foram os principais inimigos de Jesus? Fariseus, escribas, sumo sacerdote, principalmente Potifar,
O sumo sacerdote Caifás, por exemplo, o Sinédrio se levantou e tentou assassinar Jesus muitas vezes. E quem matou o próprio Senhor Jesus foi os religiosos da época, que eram padrões. E Jesus falou isso: vós que matais os profetas que a ti são enviados. Mateus capítulo 5. Será cobrado de vós o sangue, de Abel até Zacarias, que mataste entre o altar e o templo. Olha, o líder não pode ser aquele poeta: ai, todos me amam, chama fulana, chama cicrana para minha igreja, tal. Ele não pode ser aberto, nem pode ser fechado. Aí é onde está o grande mistério de ser um bom líder, de fazer uma boa liderança. Você, como líder cristão, que vai ser ou você deve respeitar os demais líderes e fazer com que eles te respeitem também. Procurar ganhar o respeito deles e respeitar eles, mesmo que eles tenham uma opinião diferente da sua. E se alguém tiver opinião diferente de você, deixa ter, porque ninguém pensa igual. Se discordaram do Senhor Jesus, quanto mais de você, aí que eles vão discordar mesmo. Então, você deve trabalhar com os outros líderes, respeitando-os e fazendo respeitar. Sempre com reserva, sem muita intimidade e sem expor a sua organização aos demais líderes, porque você não sabe quem são eles. Eu sei, eu conheço fulano, mas às vezes a gente não sabe. A gente apenas conhece, apenas é conhecido, é amiguinho, né? Mas na hora lá da administração ninguém conhece. Então, cada um no seu galho. Exato. União, meu irmão, glória a Deus, vamos fazer uma conferência lá, vem cá fazer uma conferência, tá certo. Mas com reserva. O líder tem que ter reserva. Se ele não for reservado, tá difícil. Conta-se uma história que o poder, que é o poder que o líder exerce, ele é casado com a política, porque a política está presente em tudo na nossa vida, não é só política partidária, não. Tudo é uma política, até o relacionamento entre o marido e a mulher é uma política, o relacionamento entre o pai e os filhos é uma política. Então o poder está casado com a política. Mas tem duas mulheres apaixonadas por ele. Quem são essas duas mulheres? A falsidade e a hipocrisia. Se o poder prestar atenção na falsidade, a hipocrisia o acusa. Se ele prestar atenção na hipocrisia, a falsidade o acusa. E se ele prestar atenção na falsidade e na hipocrisia, a política, que é a sua mulher, o derruba. Então, meus amigos, liderar é algo extremamente difícil, porém confortador, principalmente no mundo cristão, você ser um líder, um representante de Cristo neste mundo. Mas você vai ter que lidar com essas duas mulheres apaixonadas que não desistem de você. Falsidade e hipocrisia, falsidade e hipocrisia. E tem que respeitar a esposa, que é a política e é muito poderosa. Ela pode sim destruir o poder. O líder cristão, ele tem que ser mais sábio do que qualquer outro líder. Ele tem que ser sábio. Quando alguém pensar em fazer a comida, ele já tem que estar com o pirão feito. Ele tem que observar e ter informações extraoficial para saber aonde está pisando, o que deve fazer. Ser líder não é fácil, mas também não é difícil. Jesus chama você para ser líder, mas você tem que se qualificar. Tem que preparar o seu espírito. E dizer: Deus, me dá sabedoria suficiente para que eu faça uma boa liderança. E uma boa liderança, ela é uma mão de Deus para o bem de todos que estão sendo liderados. Então fique com essa palavra. Vamos continuar falando sobre administração.